Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer para nós nesse instante sobre o arrebatamento da igreja. E a pergunta é: o que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, segundo a escatologia, é uma das fases da volta de Jesus. Jesus foi para os céus e fez uma promessa de voltar outra vez para levar-nos para Ele mesmo, para que aonde Ele estivesse, nós estivéssemos também com Ele. E eu quero nesse instante trazer a luz em alguns momentos do arrebatamento da igreja. Existe uma grande quantia de pessoas que não creem no arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento da igreja? É a súbita, é a tirada rápida, em que a Bíblia diz que nós não precederemos aos que dormem, aos que morrem, aos que morreram, pois nós, primeiramente os mortos, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, e junto com os que ressuscitaram, encontraremos o Senhor nos ares. Meus amados, meus queridos irmãos, essa doutrina do arrebatamento da igreja é uma grande necessidade que nós, como cristãos, temos em viver, aguardando, esperando diariamente a volta do Senhor. Alguém disse, ou mal informado, ou mal desavisados, que o arrebatamento da igreja pode demorar. Eu também acredito, pois o apóstolo Paulo dizia: meus irmãos, esperai a Cristo como que ele voltasse hoje, ou como ele poderá voltar daqui a 1000 anos. Paulo estava nos advertindo que deveríamos estar preparados todos os momentos da nossa vida. E eu quero dizer para você com muita precisão, no livro de Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo 1, chamada as parábola das 10 virgens, ali, logo naquela primeira lição, temos o arrebatamento da igreja. Pois ele disse: 10 virgens estavam se preparando para o dia do casamento, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Mas o noivo demorou ou atrasou, e todas dormiram, ou cochilaram, ou tosquenejaram. E aí, quando deu a meia-noite, meia-noite sinônimo de início de uma nova era, à meia-noite ouviu-se um barulho, aí vem o esposo. E todas se acordaram ou despertaram. Mas as loucas não tinham azeite suficiente para iluminar a sua estrada, o seu caminho, pois elas tinham sim azeite na lamparina. E o que é azeite na lamparina? Azeite na lamparina, meus queridos e meus amados irmãos, é esperança, é crença, crédito, que eu creio que o Senhor vai arrebatar a igreja. Azeite no reservatório é, além de acreditar, você está santificado também no corpo, no espírito, na alma e no corpo. É a ordem de Deus, usando o apóstolo quando disse: santificai-vos no espírito, na alma e no corpo. E aquelas 10 prudentes, somente 50%, isso é um grifo meu, somente as 5 tinham azeite no reservatório e na lamparina. E elas conseguiram entrar para o casamento, o encontro do noivo, e as outras voltaram apavoradas e disseram: dai-nos ou vende-nos do seu azeite, para que nós possamos também entrar na festa de casamento do noivo. E as prudentes lhe deram a seguinte resposta: não, pois poderá faltar azeite para nós e para vós, então ide e comprai aos que vendeis. E sabe, meus irmãos, o que aconteceu? Enquanto as outras que não tinham azeite no reservatório foram comprar, o noivo veio e elas ficaram. E aí eu entendo, eu, pastor Hermes, entendo o seguinte: que aquelas virgens, todas eram virgens. Virgem é intocável, alguém puro, pura. Elas cometeram um erro gravíssimo em apenas acreditar que Jesus haveria de vir arrebatar a igreja, mas elas não estavam preparadas
para subir no momento do arrebatamento, do rapto, da tirada rápida que o Senhor haveria de vir. Pois assim está escrito: estarão dois dormindo em uma cama, um será levado e outro deixado. Duas moendo na moinho, uma levada e outra deixada. Ora, Jesus está dizendo aqui, rapidamente, claramente, que nós precisamos estar preparado para o grande momento do arrebatamento da igreja. Ou seja, o arrebatamento da igreja não é uma vinda de Jesus propriamente dita. Sabe por que não é? Porque ele não pisará nesse chão, ele aguardará a noiva nos ares, e a palavra diz claramente que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, e encontraremos o Senhor nos ares. Isto prova que é uma das fases da volta do Senhor. E o arrebatamento da igreja é exatamente o que? É o momento em que a igreja irá encontrar com o Senhor. E a segunda volta de Jesus é o que? É o momento em que o Senhor voltará com a igreja. Olha o diferencial. No primeiro momento é a igreja que vai até Cristo. Participaremos das bodas. E depois do tribunal de Cristo receberemos os galardões, as honrarias, aquilo que o Senhor mesmo preparou para nós. Mas tem um grande agravante aí. Tem um grande número de cristãos que nos diz a seguinte frase: pastor, a igreja vai entrar na grande tribulação? E eu diria, absolutamente não. Sabe por que, meu irmão, a igreja não pode participar da grande tribulação? Porque o pai da noiva não tem nada contra a noiva do seu filho. Ao contrário, ele a ama, ele cuida. E nós temos vários exemplos de que Deus deu livramento ao seu povo, a começar no tempo de Noé. Lembra o que Jesus disse? Lembrai-vos de Noé. Quando Jesus manda se lembrar de Noé, por quê? Ele está dizendo exatamente isto, que todos pecavam, mas o pregoeiro Noé, o patriarca Noé, acreditou na promessa de Deus e foi livre da destruição iminente que veio sobre todo o mundo. Quando Jesus mostra estas frases, ele está nos dizendo que se nós nos prepararmos, também estaremos livres deste momento tão desesperador que nós chamamos da grande tribulação. A grande tribulação é exatamente um momento em que Deus, o Pai, tem para tratar com Israel. A grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação não é para os cristãos salvos, os cristãos santificados. A grande tribulação é um tratado de Deus com Israel e com o resto do mundo. Você pode acreditar no que eu estou dizendo? Deus não permitirá que a sua igreja mergulhe na grande tribulação, pois assim está escrito sobre a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da grande tribulação, da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É Jesus, é o Senhor que está dizendo que a igreja de Filadélfia é o modelo da igreja que há de ser arrebatada. A igreja de Filadélfia não é qualquer igreja. Lembre que as 6 outras igrejas da carta destinada às igrejas da Ásia, as 6 outras, todas tinham algo que caracterizava como pecado na vida deles. Mas a igreja de Filadélfia, esta não. Esta foi escolhida, separada e retirada como exemplo daqueles que hão de herdar a vida eterna, de serem arrebatados. Meus amados e meus queridos irmãos, eu, por exemplo, sou pré-tribulacionista. Existe aqueles que são mid ou semi-tribulacionista, que eles dizem que a igreja vai entrar e ser arrebatada só no meio da grande tribulação, após passar os primeiros 3 anos e meio. Ora, isso não pode ser verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia não nos mostra essas bases bíblicas que a igreja mergulhará na grande tribulação. Ao contrário, nós estamos com a Bíblia lotada de versículos dizendo que nós haveremos de participar das bodas do Cordeiro. E o que é as bodas do Cordeiro? São aqueles 7 anos em que Cristo estará servindo a sua igreja nos céus,
grave bem, porque tem um grande número de pessoas dizendo que será na terra. Não, senhores, as bodas será nos céus. E o que é as bodas? Lembra que o casamento judaico era 7 dias de festa? Pois bem, o casamento da igreja com Cristo, ou o encontro da noiva com o noivo, durará 7 anos. Período este que o próprio Jesus havia advertido quando disse: olha, hoje vocês estão tristes, choram, e o mundo ri. Porém, naquele dia vocês se alegrarão e o mundo chorará. Então, a grande tribulação é o dia do Senhor, reservado para Israel e para os ímpios, para que aqueles que não se prepararam, aqueles que não estiveram com azeite na lamparina e no reservatório, aqueles que não se santificaram, corpo, alma e espírito, participem da grande tribulação. E na grande tribulação, pastor, alguém será salvo? Ora, lembra que eu disse a vocês que haverá sim salvação na grande tribulação? Pois bem, aquelas 10 virgens que foram comprar azeite, comprar é sinônimo de pagamento, e elas foram e compraram, elas foram e pagaram, mas elas não serão salvas pelo seu próprio sangue, porque alguém vai interpretar e dizer: o pastor está dizendo que elas serão salvas pelo sangue delas. Não, senhores, ninguém diz que existe humano será salvo pelo seu próprio sangue. Ao contrário, todos seremos salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas elas, aquelas 10 virgens, as 5 que não entraram nas bodas do Cordeiro, vão pagar com a sua própria vida, vão perder a sua vida para poder ressuscitar na grande tribulação e serem salvos. Eu quero dizê-lo com muito amor que eu tenho por você: não espere, não queira esperar para entrar na grande tribulação. Meus queridos e meus amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ore, santifique, busque a presença de Deus, para que você participe do arrebatamento da igreja e não fique para a grande tribulação. A grande tribulação é um período em que o mundo chorará, mas a igreja estará guardada nas bodas do Cordeiro. Participaremos sim da grande festa, o qual o Cordeiro nos servirá naquele grande dia, pois é promessa antiga dele, quando ele disse: eu não comerei mais com vocês até que comamos outra vez no reino de meu Pai. E no período da ceia, das bodas do Cordeiro, haverá também o chamado julgamento no tribunal de Cristo. Cristo estará julgando todos aqueles que trabalharam pela sua obra. Eu e você precisamos trabalhar sem nos cansar. E esta matéria sobre o tribunal de Cristo e sobre as bodas do Cordeiro fica para nosso próximo áudio, nosso próximo vídeo. Que Deus nosso Senhor te abençoe e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a sua maravilhosa luz. Eu sou o pastor Hermes e com muito amor quero deixar essa reflexão para você. Eu peço, humildemente eu te peço, dê o seu like, se inscreva no meu canal e me ajude a levar a palavra de Deus a milhares e milhões de pessoas que precisam conhecer a verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.